Técnico em Segurança do Trabalho. Medidas de prevenção. Introdução. Olá, seja bem-vindo. Você sabe o que são perigos, eventos perigosos, riscos ocupacionais, consequências, prevenção e medidas de prevenção na área de saúde e segurança do trabalho? Não? Ou já tem algum conhecimento? Então assista a esse vídeo e vamos aprender juntos. O perigo, fator de risco ocupacional ou fonte de risco ocupacional é como chamamos a fonte que isoladamente ou em combinação com outras tem o potencial intrínseco de dar origem, causar lesões ou agravos à saúde. Já o evento perigoso é a ocorrência ou o acontecimento com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. A consequência é o resultado ou o resultado potencial esperado do evento, doença, lesão ou agravo à saúde. O que é então o risco ocupacional? É a combinação da probabilidade e da severidade. Probabilidade é a chance de um evento perigoso, agente nocivo ou atividade de trabalho realmente causar a lesão ou agravo à saúde. A severidade é quão grave é esta lesão ou agravo à saúde. A prevenção é o conjunto das disposições ou medidas tomadas ou preventivas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais. A medida de prevenção é uma ação de prevenção contra um perigo. Considerando o tipo de medida preventiva, tem-se uma maior ou menor eficácia. Por isso, as medidas preventivas mais eficazes são sempre priorizadas. Quando não é possível implementar a medida mais eficaz, então são implementadas as menos eficazes. A medida preventiva mais eficaz é a eliminação dos fatores de risco. Por exemplo, não invadindo o habitat natural do leão, nem tentando capturá-lo, elimina-se assim o risco. Não sendo possível eliminar o risco, opte pela minimização e pelo controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva e os EPCs, enjaulando o leão e assim protegendo as pessoas próximas de um eventual ataque. Ainda é possível minimizar e controlar os fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Neste exemplo, a probabilidade de o leão atacar diminuiu, uma vez que ele já estará ocupado se alimentando. Como última alternativa, adote-se o uso de medidas de proteção individual. No nosso exemplo, o gladiador usa um escudo para se proteger dos ataques do leão. Fatores de riscos ergonômicos. Os fatores de riscos ergonômicos são as condições de trabalho inadequadas às características psicossofisiológicas dos trabalhadores, ou seja, que não são adequadas às características físicas e psicológicas do trabalhador que exerce a atividade, como por exemplo, levantamento de peso excessivo, esforço físico exacerbado, disposição física do posto de trabalho, ocasionando posição que gera tensões na musculatura, posição da atividade de trabalho em pé ou não relaxada por longos períodos. Condições ambientais de trabalho em níveis desconfortáveis, quanto à temperatura, aos ruídos, à iluminação, à velocidade do ar e à umidade, e também em situações de estresse, como imposição de rotina intensa e horário de jornada de difícil adaptação, movimentos repetitivos, controle rígido de produtividade e ritmo acelerado de trabalho. Possíveis lesões e agravos à saúde decorrentes dos fatores ergonômicos. Esses riscos podem gerar distúrbios fisiológicos e psicológicos, tais como LER e DORT, cansaço, dores na coluna, alterações no sono, doenças do aparelho digestivo, doenças nervosas, entre outras. Medidas de prevenção. Os riscos ergonômicos são bastante diferentes entre si, portanto existem diversas medidas de prevenção voltadas para cada tipo de risco ergonômico. Algumas medidas de prevenção podem eliminar completamente um fator de risco ergonômico, por exemplo, o uso de máquinas e robôs para evitar fatores de risco ergonômicos, como o transporte manual de cargas excessiva.
o esforço físico e a realização de tarefas que envolvem movimentos repetitivos. Medidas administrativas e de organização do trabalho. As medidas administrativas e de organização do trabalho podem evitar e amenizar riscos ergonômicos. Por exemplo, os treinamentos ergonômicos, como o de transporte e levantamento de cargas. São medidas administrativas importantes, pois o conhecimento e a atitude do trabalhador frente ao fator de risco ergonômico é determinante. Outra ferramenta que muitas empresas utilizam é a ginástica laboral. Ela é uma oportunidade para que trabalhadores que executam atividades repetitivas ou que ficam na mesma posição por longo tempo façam movimentos diferentes, reduzindo assim o risco de lesões e agravos à saúde. Organização do trabalho. A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado, ou seja, para a prevenção de riscos ergonômicos, no mínimo, o conteúdo da tarefa, as características da operação realizada, as normas de produção da empresa, a exigência de tempo para a realização das operações e o ritmo de trabalho devem ser adequados. Não só a natureza do trabalho a ser executado, mas também as características psicofisiológicas dos trabalhadores. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular, estática ou dinâmica de pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, a partir da análise ergonômica do trabalho, devem ser observadas o seguinte: a influência do sistema de avaliação do desempenho para fins de vantagens na saúde do trabalhador, a inclusão da pausa para descanso, o retorno gradativo aos níveis de produção vigentes após período de afastamento. Adaptação do posto de trabalho. A adaptação do posto de trabalho ao trabalhador pode diminuir muito a severidade, a probabilidade de risco. Essa adaptação traz alguns desafios no que se refere às diferenças físicas e psicológicas do trabalhador, e deve ser observada quanto ao peso de cargas, à altura de mesas, que podem variar para cada colaborador. Além disso, o trabalho pode ser monótono para uns e estressante para outros, e assim a adaptação do trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador vai envolver a demanda de uma análise ergonômica personalizada ou um posto de trabalho, ou atividade adaptáveis ao trabalhador que executará. A NR17 ressalta que, se mulheres e trabalhadores jovens menores de 18 anos forem designados para o transporte manual de cargas, para não comprometer sua saúde ou segurança, o peso máximo dessas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens. Dessa forma, a empresa deve adequar o método de transporte de cargas à capacidade dos trabalhadores em transportá-las, implementando outros métodos de transporte, que não seja o manual, caso necessário, como o uso de carrinhos de mão. A adaptação do posto de trabalho pode também ser necessária devido à estatura do trabalhador, ou mesmo a alguma deficiência física. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição. Os assentos devem ter a altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida. Características de conformação, borda e formato de encosto conforme NR17. Quando necessário, deve-se usar suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador. Para controle do risco ergonômico, os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados devem observar o seguinte: ajuste da tela do equipamento, a iluminação do ambiente e proporcionar ângulos corretos de visibilidade ao trabalhador. O teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas. A tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que há distâncias entre os olhos e a tela, os olhos e o teclado, os olhos e o documento sejam aproximadamente iguais. Eles devem ser posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável.
Como medida de prevenção ergonômica no trabalho manual, as bancadas, as mesas, as escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação, ou seja, devem ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e a altura do assento. Área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador. Características dimensionais que possibilitem o posicionamento e a movimentação adequados dos segmentos corporais. Em locais de trabalho, nos quais são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como salas de controle, laboratórios ou escritório, as condições de conforto em relação ao ruído, temperatura efetiva, velocidade do ar e umidade indicativas na NR17 devem ser seguidas. Nesses locais, o nível de ruído deve ser conforme indica a NBR 10152. Em outros tipos de locais de trabalho, o nível de ruído aceitável para efeitos de conforto será de até 65 decibéis e a curva de avaliação do ruído de valor não superior a 60 decibéis. Risco físico ruído. O ruído pode não ser somente desconfortável, mas também prejudicial à capacidade auditiva do ser humano, quando o nível de pressão sonora estiver acima do limite de tolerância, podendo até mesmo ser considerado insalubre conforme os anexos 1 e 2 da NR15. A maioria dos ambientes nos quais os níveis de ruído é capaz de agravos à saúde do trabalhador tem como fonte máquinas em funcionamento, tanto o ruído proveniente de motores, engrenagens e trepidação, quanto ao ruído de ação dessas máquinas no ambiente. Máquinas como marteletes, serras, guindastes, furadeiras são alguns exemplos de máquinas que contribuem para o aumento de ruído em um canteiro de obras. Na indústria de manufatura e produção, também há exemplos de máquinas ruidosas. Forjas, correias transportadoras, moedores e sistemas de refrigeração, ventilação e exaustão são apenas exemplos da infinidade de máquinas que podem gerar ruído dentro de uma fábrica. Mas os ruídos não estão apenas nas fábricas e obras. O ruído pode estar no campo proveniente das máquinas agrícolas ou mesmo nas operações próximas a aviões em aeroportos. Possíveis agravos à saúde decorrentes da exposição ao ruído. A exposição do trabalhador a esse agente de risco pode ter como consequência a surdez, a diminuição da capacidade auditiva, os zumbidos na orelha e a ansiedade e a tensão. Portanto, é importante que sejam tomadas medidas de prevenção para eliminar ou diminuir esse risco. Uma forma de eliminar os ruídos é mudar o tipo de processo produtivo que a empresa utiliza, trocando o uso de uma máquina ruidosa por processo manual ou eliminando a necessidade dessa máquina, por exemplo. Quando não for possível eliminar a fonte do ruído, busque reduzir o ruído implementando medidas de proteção coletiva. Por exemplo, pode-se substituir uma máquina ruidosa por uma máquina menos ruidosa. Um ruído muito comum é aquele gerado pela vibração da máquina e, consequentemente, o atrito entre as partes que compõem o próprio equipamento. Assim, há máquinas com finalidades iguais, mas que, devido à forma que foram construídas, apresentam diferentes níveis de ruídos. Dessa forma, a troca de máquina pode reduzir significativamente os ruídos prejudiciais. Outra medida de proteção coletiva contra o ruído é o afastamento da fonte que emite o ruído, geralmente uma máquina, para um ambiente diferente de onde os trabalhadores estão. Essa é uma ótima medida quando os trabalhadores não precisam estar próximos a essa máquina para desempenhar suas tarefas, possibilitando também, caso necessário, o isolamento acústico da sala em que a máquina está instalada. Às vezes, não é possível instalar a máquina em ambiente separado. Nessas situações, recorre-se, por exemplo, ao isolamento da máquina ou de suas partes ruidosas, como os motores. Além disso, o avanço da tecnologia na área de robótica permite que, hoje em dia, robôs desempenhem alguns processos que anteriormente eram realizados por trabalhadores,
com máquinas exigindo certo nível de operação manual e obrigando este trabalhador a permanecer próximo à fonte de ruído. Com o ruído ainda existente, mas sem a necessidade de exposição a ele pelo trabalhador, a utilização de robôs também é uma forma de proteção coletiva. Uma medida administrativa que pode ser implantada em empresas em que há risco de ruído é o Programa de Conservação Auditiva, o PCA, que acompanha a audição dos trabalhadores por meio de exames audiométricos e pelo nível de ruído do ambiente de trabalho, segundo a NR15 e a NHO 01. Além disso, é preciso que a empresa providencie instruções aos trabalhadores quanto ao uso correto e à conservação dos EPIs, para que estes equipamentos não sejam utilizados erroneamente. A organização do trabalho pode influenciar bastante nos ruídos a que o trabalhador é exposto. Por exemplo, a empresa pode reduzir a exposição de um trabalhador ao ruído, diminuindo o tempo de trabalho no setor ruidoso, alternando com atividades em setores com menos níveis de exposição ao ruído. Devido à dificuldade de eliminar ou reduzir o nível de ruído no ambiente utilizando as medidas de proteção coletiva, muitas empresas recorrem ao uso de protetores auriculares para reduzir a exposição de seus trabalhadores ao ruído. Cada protetor auricular reduz certo nível de ruído, sendo necessário consultar o fabricante. A NR6 descreve 3 tipos de protetores auriculares: o protetor auditivo circunauricular, com formato de concha, o protetor auditivo de inserção, de espuma moldável ou pré-moldado, e o protetor auditivo semi-auricular. Risco físico calor. A exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor é um risco previsto no anexo 3 da NR15, podendo ser considerado insalubre. O calor é a transferência de temperatura da fonte de calor para o ambiente, aumentando sua temperatura e, consequentemente, a temperatura corporal do trabalhador que realiza atividade no local. O risco de calor é muito comum em ambientes de trabalho nos quais existam processos de transformação que demandem aquecimento. Um bom exemplo são as fundições, nas quais o metal é fundido para então ser moldado com as dimensões desejadas. Outro processo que envolve metais e liberação de calor é a soldagem. Emissores de calor são também os tanques de aquecimento da indústria de alimentos, que aumentam a temperatura do local em que estão instalados, assim como equipamentos de conformação plástica, como injetoras e extrusoras, que liberam calor no processo de transformação da matéria-prima em peças plásticas. O trabalho em ambiente com alta temperatura se torna mais penoso do que o trabalho em ambiente de temperaturas amenas, especialmente quando este trabalho envolve esforço físico. Os trabalhadores sentem maior fadiga física e têm maior probabilidade de sofrerem taquicardia e desidratação. Portanto, é importante buscar medidas de prevenção contra o agente físico calor. Para eliminar completamente o risco de calor, é preciso eliminar a fonte de calor. Isso é possível mudando o processo produtivo do produto. Um exemplo simples de mudança de processo produtivo é a da preparação de um pudim. Você pode prepará-lo utilizando ovos e necessitando de uso de forno, aquecendo assim a cozinha. Ou você pode fazer o pudim utilizando gelatina, eliminando dessa forma a necessidade de forno. Outro exemplo seria a conformação de metais, quando é necessário uma chapa dobrada. Pode-se dobrá-la a frio ou empregar o processo de fundição, utilizando um molde com o formato de uma chapa dobrada. A primeira opção não gera calor, ao contrário da segunda. Tanto no exemplo da produção do pudim, quanto no exemplo da fabricação da peça, pode-se eliminar a fonte de calor com um dos processos. Medidas de proteção coletiva muito eficazes na diminuição da exposição do calor envolvem a ventilação. Ela pode ser tão simples quanto a abertura de uma janela e tão complexa quanto a instalação de um sistema de ventilação. A ventilação promove a movimentação e troca do ar do ambiente
reduzindo a temperatura e, consequentemente, a exposição do trabalhador ao calor. Quando possível e adequado, é ainda utilizada a climatização com ar-condicionado. Medidas administrativas e de organização do trabalho contra o calor são a hidratação e a pausa no trabalho. Além disso, é importante que o trabalhador exposto ao calor, que é novo na função ou que está retornando ao trabalho após afastamento, inicie as atividades de forma gradual, permitindo sua adaptação fisiológica, conhecida como aclimatização. Fatores de riscos de acidentes. Muitas situações e condições de trabalho expõem o empregado ao contato com fontes ou processos que podem representar um risco à sua integridade física, como, por exemplo, o uso de máquinas e equipamentos, trabalho com rede elétrica energizada, movimentação de cargas e trabalho em altura. Nessas atividades, temos os fatores de riscos de acidentes, entre os quais destacamos o uso de equipamentos sem proteção ou proteção limitada, a eletricidade, a queda de materiais, o tombamento do veículo, a altura, entre outros. Medidas de prevenção. Vamos abordar agora alguns exemplos de controles para fatores de risco dentro da estrutura da hierarquia de controle. A eliminação de um fator de risco de acidente está normalmente associada à mudança de um processo ou de uma característica da atividade, e por isso, seu emprego pode ser limitado em uma atividade de limpeza de fachada. Por exemplo, o trabalho em altura vai estar presente, não há como evitá-lo. Já no trabalho com máquinas, na montagem de peças, a atividade manual, que pode incluir o uso de equipamentos e máquinas, pode ser substituída, ao menos em parte, por um processo com robô. Essa substituição de tecnologia resulta, então, na eliminação de alguns fatores de risco que estavam associados ao trabalho manual. As medidas de proteção coletiva são o principal mecanismo de proteção empregado para o controle de fatores de riscos de acidente. Conheça alguns exemplos dessas medidas. Na operação de máquinas e equipamentos, a instalação de barreiras físicas protege o trabalhador dos elementos móveis e de transmissão de força, além de proteger do contato com partes quentes. Essas proteções podem reduzir virtualmente o risco a zero. Nas atividades envolvendo eletricidade, a desenergização é a principal medida de proteção coletiva. A NR10 define os 6 requisitos para que uma rede seja considerada desenergizada e, entre eles, a constatação de ausência de tensão. No trabalho em rede energizada, o uso de coberturas isolantes é uma prática que confere proteção contra o contato direto com a rede de distribuição. Em muitas rotinas de trabalho existe a necessidade de movimentar cargas, sejam de grandes ou de pequenas proporções. Conforme o tipo de atividade, os equipamentos e as máquinas podem apresentar diversos sensores destinados a garantir a estabilidade durante a movimentação, para evitar situações como a que vemos na imagem. A desenergização de redes elétricas próximo ao ponto de movimentação e o uso de acessórios como moitões com travas de segurança são também exemplos de medidas de proteção coletiva. Em pequenas movimentações, sistemas para contenção de carga armazenada representam uma estratégia válida quando as cargas podem cair devido ao seu empilhamento. Nas atividades que envolvem a possibilidade de queda, uma das medidas coletivas mais empregadas são as proteções de periferia e das aberturas, que garantem a segurança dos trabalhadores, principalmente nas áreas de obra e construções. As medidas administrativas e de organização do trabalho complementam os controles coletivos e elevam o nível de segurança no ambiente de trabalho. Treinamentos baseados em análise de risco, em requisitos normativos e em procedimentos de trabalho são os pilares das medidas classificadas neste grupo. Além dos treinamentos, podemos citar como medidas gerais a restrição de acesso, em especial para atividades envolvendo eletricidade e máquinas,
a retirada de empregados não essenciais da área e a definição de áreas de movimentação exclusiva para máquinas ou trabalhadores. Há também uma série de EPIs para proteção contra fatores causadores de acidente. Entretanto, é importante que o profissional de segurança e o trabalhador saibam que a proteção fornecida é limitada. Entre os EPIs para as consequências relacionadas aos fatores de risco de acidente estão capacetes, óculos de segurança, protetores faciais, vestimentas, EPIs para proteção de membros, calçados, equipamentos destinados à proteção contra a queda. Agentes químicos. Os agentes químicos, em diversas formas de apresentação, constituem os agentes de riscos ou perigos desse grupo. Ao propor medidas de controle para esses agentes, precisamos de algumas informações. Qual é o agente químico, como é utilizado e como a sua forma de apresentação. O agente químico está disperso ou pode ser incorporado ao ar ambiente. Se a resposta for sim, a via respiratória é uma rota de potencial contato. O agente químico pode ser absorvido pela pele. Se a resposta for positiva, deve-se evitar o contato com as mãos, face ou outras partes potencialmente expostas, e com vestimentas não projetadas para esse tipo de contato. Quais são os efeitos à saúde do trabalhador com a exposição dele ao agente químico? Alguns efeitos podem ser decisivos na determinação de controles, como por exemplo carcinogenicidade e o dano ocular. Agora que você já tem as informações necessárias, vamos pensar no controle dos agentes químicos com foco na hierarquia de controle, assumindo que a situação a ser controlada apresenta um nível de risco que determina a necessidade de intervenção. Naturalmente, eliminar o agente químico é a melhor opção, mas na maioria dos casos, a sua eliminação não é possível. O agente está inserido por algum motivo no processo ou pode ser gerado como parte dele, sendo a eliminação difícil de ser empregada. No uso de certas misturas, como em produtos para diluição de tintas, a troca de produto pode reduzir o número de substâncias químicas presentes. Assim, é possível eliminar ao menos uma das substâncias. Lembre-se de que a eliminação é um assunto a ser tratado pelo setor produtivo e pelo setor de segurança. Medidas de proteção coletiva contra agentes químicos. Existem diversas opções para a proteção coletiva dos trabalhadores. A substituição é uma medida útil quando o agente químico é usado diretamente no processo. Ela visa substituir o agente químico por outro que represente um potencial menor para danos à saúde e que atenda às demandas da empresa. Por exemplo, a substituição de um desengraxante usado na limpeza de máquinas à base de ácido fluorídrico por outro desengraxante ácido, mas sem esse agente, pode representar um risco sensivelmente menor ao dano ocular. Quando a substituição envolve compostos voláteis, a escolha depende da relação entre o potencial da substância em se vaporizar e o seu limite de exposição, os mecanismos gerados da exposição ao agente e a condição atual da exposição. Há também a geração de poeira de cereais, quando eles são descarregados de um caminhão, por exemplo, representando um agente de risco químico. A fonte, nesse caso, é o próprio processo. Assim, usar o mecanismo que reduz a velocidade dos grãos durante a queda resultará em uma redução da poeira. Isso pode ser realizado reduzindo a inclinação da caçamba, dispondo de alguns obstáculos ou confinando o percurso dos grãos. Já no uso de substâncias líquidas com algum potencial volátil, como na pintura por imersão, a redução de temperatura do líquido em 5 graus Celsius poderá reduzir em até 25% a concentração dos vapores do agente químico no ambiente. Automação de processos. A automação parcial ou total de processos é uma maneira de controlar a exposição a um agente químico. As vantagens da automação não estão restritas aos agentes químicos e podem envolver redução da exposição aos demais agentes de risco. A automação em um processo de solda pode reduzir ou eliminar a exposição do trabalhador a fumos metálicos, gases e até vapores.
Se a peça for recoberta com algum inibidor de ferrugem ou se existir a presença de solventes, desengordurantes residuais, entre outros. Separação e isolamento. Separação e isolamento são alternativas para a proteção coletiva. A separação é um controle que visa afastar as fontes geradoras ou processos e os trabalhadores. Ela pode envolver o posicionamento lateral dos trabalhadores em relação às correntes de ar que carregam os contaminantes pelo ambiente, até a separação total entre o processo e os trabalhadores. Já o isolamento consiste em confinar a fonte do agente de risco. Normalmente temos associado a esse tipo de controle um sistema de exaustão para evitar que se forme uma concentração dentro do sistema, que represente um risco substancial em caso de acesso, para evitar alguma condição de mistura inflamável com o ar. Ventilação. Esse controle é um dos tipos mais utilizados para agentes químicos que estão ou podem estar integrados ao ar na área de trabalho. Basicamente, há dois sistemas: ventilação diluidora, que pode insuflar ou extrair ar de um ambiente, e ventilação local exaustora. Esta última pode ser aplicada quando a fonte do agente é pontual, como no caso de uma solda, captando o agente logo após a sua geração e reduzindo drasticamente a exposição do trabalhador. Os outros tipos de ventilação apresentam a desvantagem de realizar apenas uma diluição do agente químico ou uma extração pouco eficiente. Além disso, para substâncias carcinogênicas nas quais nenhuma exposição é tolerada, a opção por um sistema de exaustão local é a mais adequada. Medidas administrativas e de organização do trabalho. Algumas dessas medidas podem ser obrigatórias pela legislação. Elas incluem treinamento para o empregado na execução segura de suas atividades e podem envolver orientações, tais como não operar próximo à fonte do agente, manter recipientes de produtos químicos fechados e práticas de limpeza do ambiente de trabalho. Pode-se optar pelo controle do tempo de exposição diretamente ou pode-se usar o rodízio de trabalhadores com a finalidade de evitar uma superexposição. Nesse caso, também é importante respeitar os limites de exposição de curta duração ou de valor teto que existem. Revisão de procedimentos e programas também são medidas importantes. Equipamentos de proteção individual para riscos de agentes químicos. O uso de luvas para proteção das mãos deve considerar o tipo de substância manipulada, para que seja oferecida a resistência química adequada. Já os respiradores ou as máscaras de proteção respiratória apresentam foco na proteção das vias respiratórias. Os respiradores podem ser específicos para a proteção contra particulados e névoas ou contra gases e vapores. Ainda é possível um sistema combinado de proteção para essas formas de apresentação. Também pode existir uma proteção da face associada. Também existem diversos modelos de óculos de segurança, como os comuns, os de ampla visão, os de ventilação indireta, entre outros. O uso de viseira pode ser necessário para aumentar o nível de proteção e proteger também o rosto do trabalhador. Entretanto, é importante saber que o uso de viseira não descarta o uso de óculos. Óculos e viseiras não são expressamente destinados à proteção contra agentes químicos da NR6, sendo necessário a verificação das suas limitações no certificado de aprovação do equipamento. Quanto às vestimentas, existem diversos modelos que podem ser selecionados para a proteção contra agentes químicos. A seleção depende da forma de apresentação do agente e da resistência química da vestimenta. As vestimentas podem proteger o corpo inteiro ou podem proteger apenas membros, cabeça, pescoço, por exemplo. Existe também cremes protetores que fornecem proteção contra os danos oriundos do contato com agentes químicos nos membros superiores. Agentes biológicos.
vírus, bactérias, fungos, protozoários e micro-organismos em geral constituem os agentes de riscos biológicos. Em termos ocupacionais, podemos encontrar basicamente duas situações de exposição. Na primeira situação, a intenção de se trabalhar com um agente biológico, como por exemplo um laboratório de diagnósticos microbiológico. Na segunda situação, o contato ocorre devido às características da atividade, mas não é intencional como a limpeza urbana. As formas de controle podem variar em função dessas situações de exposição. Caracterização da exposição. Na determinação das formas de controle, é importante conhecer os agentes biológicos envolvidos ou, pelo menos, os prováveis agentes. Cada agente biológico pode apresentar características específicas como virulência, patogenicidade, transmissibilidade e persistência no ambiente que determina controle mais ou menos rigoroso. Também é importante conhecer o mecanismo de exposição. Se o agente chega ao trabalhador carregado por um aerossol, se houver contato direto, por exemplo, com as mãos, ou se a exposição pode ocorrer de uma forma contaminante a uma lesão, como um acidente, como algum material hipérfluo cortante por fluido biológico. Hierarquia de controle. Em alguns casos, como na aquisição de agentes biológicos para uso em laboratórios, a empresa pode optar pela compra de agentes livres de patógenos. O patógeno, nesse caso, é o agente biológico eliminado. Medidas de proteção coletiva contra agentes biológicos. Medidas de proteção coletiva podem envolver o controle da emissão de bioaerodispersóides e enclausuramento total ou parcial do processo, normalmente associado a um sistema de exaustão local, e a substituição do agente biológico por um que represente um nível menor de risco à saúde. Substituir um agente biológico é uma opção a ser estudada, apenas quando há a intenção deliberada de se trabalhar com ele. Entretanto, a substituição não é uma tarefa fácil e pode envolver uma análise técnica extensa. Medidas administrativas e organização de trabalho. Temos entre as medidas possíveis o treinamento dos trabalhadores, a redução da frequência de exposição, a redução do número de trabalhadores expostos, a definição de procedimentos de limpeza do ambiente de trabalho e de descarte de materiais contaminados. Além desses exemplos, medidas envolvendo controle de pragas e programas de imunização também podem ser consideradas. Equipamentos de proteção individual contra agentes biológicos. Sabemos que, dentro da hierarquia de controle, os EPIs são a opção a ser empregada quando as demais medidas não forem aplicáveis ou não fornecerem o nível de proteção necessário. Dentre os EPIs, pode-se citar as luvas, que representam uma barreira física entre o agente e a pele do trabalhador, e alguns tipos de máscaras respiratórias aprovadas também pelo Ministério da Saúde, para a proteção das vias respiratórias contra partículas e névoas contaminadas. Eventualmente, quando há a possibilidade de corte ou punção de membros, EPIs com a finalidade de proteção contra essas consequências representam de forma indireta um controle contra o ingresso de agentes biológicos por uma lesão em diversas rotinas de trabalho. Essas foram as principais medidas de prevenção que podem ser aplicadas no ambiente de trabalho. Lembre-se de que você, futuro técnico de segurança do trabalho, deve estar sempre atualizado quanto às leis e às normas de segurança, assim como quantos aos novos tipos de máquinas e equipamentos para a prevenção e segurança de qualquer tipo de risco de acidente no trabalho. Caso tenha ficado com dúvidas sobre algum ponto apresentado nesta videoaula, não deixe de perguntar ao seu tutor. Ele vai ficar muito feliz em poder ajudar você. Bons estudos e até a próxima!